Graças a Deus. Estamos de volta com o programa Prepara-te, Jesus está voltando. Meus queridos, neste momento nós iremos ministrar a santa palavra do nosso Deus. E de acordo com o tema, as bem-aventuranças, nós iremos abordar alguns versículos. Vamos abrir as nossas Bíblias no capítulo 5 de Mateus, versículo 3 ao versículo 11, que vai dizer assim: Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurado os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurado os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês quando, por minha causa, os insultarem, perseguirem e levarem todo tipo de calúnia contra vocês. Meus queridos, este versículo lido é voltado para as bem-aventuranças para aqueles que suportam a tentação. É bem-aventurado o homem que suporta a tentação, pois depois de ser tentado e aprovado por Deus, receberá a coroa da vida. Eu quero explicar para você o significado destas bem-aventuranças de acordo com a leitura lida neste momento. O versículo 3 está bem claro dizendo aqui que é bem-aventurado os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. O que significa uma pessoa ser pobre em espírito? O que significa esta palavra ser pobre em espírito? Pobre em espírito é aquele que sabe que ele sem Deus ele não significa nada. Ele sabe que ele sem Deus, sem os preceitos de Deus para ser colocado na sua vida, ele não tem significativo algum. Para que nós possamos resumir o significado de pobre em espírito, é aqueles que é dependente de Deus, né? Tem a certeza e a plena convicção de que ele é 100% dependente de Deus. Nós somos dependentes de Deus. Por isso que nós somos bem-aventurados. Nós temos essa dependência, porque sem ele nós não somos nada. Somos apenas barro, apenas pó. Somos apenas granizos de nada, né? Apenas algo que nós mesmos colocamos na nossa mente e na nossa consciência que este algo é inferior até minúsculo possível. Nós somos sem Jesus, sem Deus. Então, para que nós possamos entender o que significa ser pobre em espírito, nós entendemos que somos realmente dependentes de Deus. A nossa dependência está nele, né? Somos dependentes dele. Até para falar, nós somos dependentes dele, porque ele que nos deu esta fala, né? Até para que nós possamos ter uma noite de conforto, de sono no nosso leito, nós somos dependentes dele. Até para que nós possamos propagar a palavra dele, nós somos dependentes dele. Isso é ser pobre em espírito, né? Sabemos que nós somos pobres em espírito, pois nós somos dependentes dele. Bem-aventurado os que choram, pois serão consolados.
Irmãos, esse versículo 4 aqui está falando sobre consolação, choro. Após o choro, uma mãe de família, quando tem um bebê, quando vê que o bebê está chorando, só uma suposição aqui, né? Uma base que eu quero trazer para colocar neste versículo. Uma parábola, vamos dizer assim, né? Uma mãe que está amamentando seu filho, né? No momento da amamentação, o filho está chorando. A mãe logo vai entender que o filho não está com fome. O filho não está dependente de leite materno. Pois ele chora, é algo a mais que está acontecendo sobre ele, né? E assim, a palavra de Deus diz que a mãe vai procurar a confortar, né? A mãe vai procurar algo para que seu filho venha a estar em felicidade, né? Em harmonia, feliz, alegre. Assim como a mãe consola seu filho quando chora, o versículo aqui, bem-aventurados que choram, pois serão consolados. O Senhor Deus, Ele nos consola por algum momento nós chorarmos, né? Choro, gemido inexprimível, né? Choro da alma, né? Procurando por a justiça, procurando a busca de paz e conforto para a nossa vida. E é bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. E este que consola não é um pai de família, não é uma mãe de família, como foi citado, né? E sim, o soberano nosso Deus, o nosso soberano Pai Celestial, Ele quem nos consola se nós viermos a chorar. O versículo 5 diz assim: bem-aventurados os humildes, pois eles receberão na terra uma herança. Receberão a terra por herança, né? É bem-aventurado, meus queridos, os humildes. O que é que são os humildes? Aquelas pessoas que têm humanidade dentro do seu coração, né? Que tem humildade em si, que é humilde, que se compadece quando vê alguém sofrendo. Isso é humilde. Pessoas humildes, né? Pessoas que passam por necessidades, mas mesmo assim ele persiste na humildade, né? Essas pessoas, a Bíblia diz que eles herdam a terra. Os mansos, né? Os mansos, essa palavra humilde, vamos resumindo esta palavra, humilde. Os mansos, eles herdarão a terra, né? Eles terão esta terra por herança. O versículo 6, bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Este versículo 6 é muito importante, meu querido, assim como todos os versículos lidos. O versículo 6 diz que é bem-aventurado os que têm fome. Que fome é esta? Não é uma fome de alimento para saciar a fome, não. Esta fome que a Bíblia está nos dizendo é a fome da justiça, a sede da justiça. A Bíblia diz que é bem-aventurados que têm fome e sede da justiça, pois eles serão satisfeitos. O Senhor Deus satisfaz, né, sacia a sede e a fome daquele que tem fome e sede de justiça, né? Bem-aventurados também os misericordiosos, pois eles alcançarão ou obterão misericórdia. É bem-aventurado aqueles que têm misericórdia, aquele que vê alguém que está precisando, necessitando, e ele vai ajudar. Essas pessoas têm amor, essas pessoas têm misericórdia, essas pessoas têm um ato de misericórdia. É um ato misericordioso que o Senhor se agrada. Isso se chama misericórdia. Bem-aventurados os misericordiosos, pois eles receberão misericórdia. Assim como você ama o seu próximo, alguém vai lhe amar da mesma forma. Assim como você ama alguém que está sob os seus cuidados, Deus também vai lhe amar da mesma forma.
Assim como você tem misericórdia de alguém que está passando por necessidade e vai ajudar este alguém, Deus, Ele vai lhe retribuir, porque Ele te entregará misericórdia, pois tu és misericordioso. Bem-aventurados puros de coração, pois verão a Deus. O que significa ser puro de coração? A palavra de Deus que nos faz entendermos esse versículo, no versículo 8 do livro de Mateus 5, está nos trazendo uma breve reflexão da vida cotidiana, né? Bem-aventurados puros de coração, aqueles que não guardam mágoa, aqueles que não guardam ira, aqueles que têm um coração limpo, purificado pelo poder do Espírito Santo, aqueles que por mais que ele seja atingido, ele não deseja atingi-lo. Esses são os limpos, os puros de coração. E a Bíblia diz que assim você sendo desta forma, você será bem-aventurado e verá a Deus. Você tem a capacidade de ver a Deus se você tiver o coração puro. Bem-aventurados pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. O que significa este versículo? Este versículo para mim e para você significa algo importante, algo de suma importância para nós. Os bem-aventurados, os pacificadores, as bem-aventuranças para ele, é porque eles serão chamados filhos de Deus. Se você quer ser chamado de filho de Deus, seja pacífico. O que significa pacificadores? Pessoas pacíficas, pessoas pacientes, pessoas que têm paz, né? Se chama pacificador e essas pessoas que têm paz. Você é paciente, você é tranquilo, você é obediente na palavra de Deus, cheio de tranquilidade quando vem um mal para lhe atingir, você não retribui da mesma forma, é paciente, é cheio de paz, é cheio de fidelidade para com o Senhor, é pacificador, pois você será chamado filho de Deus por este motivo, e será acarretada em você as bem-aventuranças de Cristo Jesus. Versículo 10. Bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Se você quiser ter o reino dos céus garantido na sua vida, você pegar esta bem-aventurança que Cristo nos concede para dar a nós, se você é perseguido, se você é caluniado, se você é criticado, se você é feito contra você, alguém faz contra você algo parecido a isto, e que você não leva em conta, você sempre ama a pessoa mesmo assim, a Bíblia diz que você é bem-aventurado e é do reino dos céus, né? Se você é perseguido por alguém, por você pregar o evangelho, por você ser um verdadeiro cristão, se você é caluniado por isso, se você é criticado por isso, se você é apedrejado por isso, você é bem-aventurado, porque você tem o reino dos céus garantido. Pois a Bíblia nos afirma que é bem-aventurado os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Se você é um ministro do evangelho e alguém lhe persegue por você ser diferente, uma diferença na vida do povo, você é bem-aventurado e você recebe o reino dos céus como sua herança. O versículo 11. Bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, perseguirem e levantarem todo mal de calúnia contra vocês. Você é bem-aventurado se alguém lhe perseguir, se alguém lhe caluniar, se alguém lhe insultar, se alguém levantar toda a palavra contra você, de calúnia, né? Por causa do evangelho, por causa do amor que você tem em Cristo, por causa da convicção de que você sabe que Cristo realmente é o Senhor e Salvador da nossa vida. Se alguém levantar palavras contra você, não leve em conta. Ame esta pessoa mesmo assim. Perdoa esta pessoa mesmo assim. Abençoa esta pessoa mesmo assim. Pois a Bíblia diz que nós não temos que retornar injúria por injúrias. Alguém nos entrega para nós palavras de maldição, nós entregaremos a ele palavras de bênção.
né? Pois muitos pregadores do Evangelho foram perseguidos, muitos ministros do Evangelho foram perseguidos, né? O apóstolo Paulo foi um desses, João Batista foi um desses, né? Pedro foi um desses, e assim por diante, e assim sucessivamente foram perseguidos nossos patriarcas que ministraram antes de nós a palavra de Deus até chegar a nós. E então eles foram perseguidos, foram caluniados, foram maltratados, foram apedrejados, muitos deles, né? Foram lançados, muitos deles, em cova de leões, foram lançados dentro de uma fornalha de fogo, foram lançados, muitos deles, né? Dentro de óleo quente, né? Para ser morto. Muitos foram decapitados por amor à palavra de Deus, né? Pois serão bem-aventurados aqueles que recebem todas essas maldições, mas não retribui da mesma forma, não vinga, né? Porque Deus diz que minha é a vingança, né? É de Deus a vingança não é nossa. Nós não podemos retribuir da mesma forma alguém que nos maltrata. A Bíblia diz que é para nós orar por eles. A Bíblia diz, olha, orai para os que vos perseguem e bendizei os que vos maldizem. Olha o que a palavra de Deus diz para nós, meu irmão. Você que é cristão e diz que você é crente, mas o seu facão não é para essas pessoas que diz isso. Você é crente, mas a sua arma não é. Muitas pessoas dizem isso, né? Muitos cristãos, infelizmente, dizem isso. Mas isso é ignorância, viu? Você que é cristão, você tem que se comportar como cristão. Pedro, quando arrancou a orelha de Malta, Jesus Cristo repreendeu ele e disse, olha, com a espada se fere, a espada será ferido. Põe tua espada na bainha. E então, foi uma repreensão que Jesus Cristo deu a ele, franca, né? E Pedro obedeceu àquela repreensão. Pedro ainda não estava bem convertido, porque ele estava retribuindo mal por mal, injúria por injúria. E a Bíblia diz que é para que nós possamos não retribuir injúria por injúria, né? Se nós retribuir da mesma forma aqueles que nos maltratam, nós estamos se igualando a ele. Nós estamos ficando ainda pior do que eles, né? Pois então nós temos que orar por aqueles que nos perseguem, abençoar aqueles que nos maldizem, fazer o bem para aquele que faz mal para nós. É isso que a Bíblia diz, que é para nós cristãos, que também não cristãos. A Bíblia diz não é só para os cristãos, é para todos nós fazer o mesmo. Olha o que vai falar no livro de Lucas, capítulo 11, versículo 28. Diz assim, ora, enquanto ele dizia estas coisas, certa mulher dentre a multidão levantou a voz e disse-lhe, bem-aventurado o ventre que te trouxe e os peitos em que te mamastes, né? Amamentastes, né? Mas ele respondeu, antes bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus e a observam. Bem-aventurado, meu querido, é você que ouve, é você que pratica, é você que lê. A Bíblia diz em certo momento que é bem-aventurado os que leem, bem-aventurado os que ouvem. Mas bem-aventurado muito mais ainda, não é os que leem e nem os que ouvem, e sim os que obedecem. O principal de tudo não é ler. O principal de tudo não é ouvir. O principal de tudo é ler, ouvir, e o principal de todos eles é obedecer. O princípio da sabedoria se chama obediência. Se você está obediente na palavra de Deus, você é considerado sábio, né? A palavra de Deus é bem clara para que nós venhamos compreender essas coisas. Estamos falando sobre bem-aventuranças. Tiago, capítulo 1, versículo 12, diz assim, bem-aventurado o homem que suporta a aprovação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida, que o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém sendo tentado, diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser
tentado pelo mal, e ele a ninguém tenta. Às vezes, a gente pode até imaginar tanta tentação, tanta preocupação, tanto sofrimento, tanto calúnia, né? Tanto horrores de apedrejamento contra a nossa pessoa. Mas a Bíblia diz que é bem-aventurado o homem que suporta a provação. Provação, meu irmão, tribulação, tentação, angústia, sofrimento, dor. Tudo isso é tentação, tudo isso é provação. Mas bem-aventurado é o homem que suporta a provação, porque depois de aprovado, ele recebe o quê? A coroa da vida. E nós lembramos dos nossos patriarcas Jó, né? Ele foi aprovado, suportou a tentação. Olha o que diz aqui, o livro de Apocalipse, capítulo 1, versículo 3, dizendo assim: bem-aventurado aquele que lê, e bem-aventurados os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. É bem-aventurado você, ouvinte da palavra, que você obedece à palavra de Deus. É bem-aventurado você que lê e que ouve, e o principal, obedecer. É bem-aventurado você que neste momento está tirando esse tempinho para ouvir a palavra de Deus. E a Bíblia chama você de bem-aventurado. Porque você está ouvindo, porque você está, às vezes, lendo. E o principal de tudo, se obedecer, você será mais bem-aventurado ainda. Se você, por ler, é bem-aventurado, se você, por ouvir, é bem-aventurado, imagine obedecer. A bem-aventurança para a sua vida é sem medida. A bem-aventurança para a sua vida é extraordinária. A bem-aventurança para a sua vida é mais que especial.